Bem, boa noite, irmãos, a paz. Vamos seguir aí, então, subindo a montanha. Hoje a gente está indo para a quinta aula, né? Fazendo uma revisão rápida aqui. A gente já viu o caráter do cristão, através das bem-aventuranças. Vimos também a influência do cristão através da luz, na figura da luz e do sal. A gente viu questões morais, né? A justiça moral, a relação do cristão com a justiça moral. E a gente começou o capítulo 6, na aula passada, falando da justiça religiosa. E a gente viu que Jesus abordou 3 práticas quando foi falar de justiça religiosa com os discípulos. Falou da esmola, da oração e do jejum. A gente falou sobre esmola, começamos a ver sobre jejum e vamos continuar hoje. A partir do capítulo 6, versículo 9. Se você estiver assistindo aí na internet e caiu de paraquedas desse vídeo, vou deixar o link aqui em cima de uma playlist que você vai conseguir assistir desde a primeira aula, para você não perder nada aí do estudo. Bom, capítulo 6, versículo 9, Jesus começa a ensinar a oração do Pai Nosso. Diz assim: portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos parar por aqui e vamos olhar mais de perto aqui para essa oração que, na verdade, é um modelo que Jesus está deixando para nós. Um modelo de oração. Ele começa falando: Pai nosso que estás nos céus. A gente pode identificar, logo no começo da oração do Pai Nosso, a Trindade. Pai nosso que estás no céu remete ao Pai. Venha o teu reino remete a Jesus, que é o nosso Rei. E seja feita a tua vontade aponta para o Espírito Santo, que é através do Espírito Santo que nós conseguimos fazer a vontade de Deus. Então a gente já vê a completude ali de Deus, né? Logo no início da oração do Pai Nosso. E ele começa falando: Pai nosso que estás nos céus. Jesus, ele chama a atenção para isso, né? Pai nosso que estás nos céus. Assim como a pastora Rita ministrou domingo passado, Jesus, ele trouxe para nós esse nome de Jesus, Abba, esse nome de Deus, Abba. Deus, ele, através do Antigo Testamento, a gente vê vários nomes, né? Deus sendo chamado de vários nomes: Jeová Rafá, Jeová Jirê, Jeová Nissi. Cada nome tem seu significado. E o nome Abba é algo surpreendente para o judeu, porque ele nunca tinha visto assim alguém chamar Deus de Pai. E nesse modelo de oração, que é uma oração para nós, Jesus convida, nos exorta a chamar a Deus de Pai, a ter essa ousadia, a gente entender a nossa condição de filho, a nossa paternidade, saber quem nós somos em Deus. Porque, irmãos, é diferente quando você ora, sabendo que você está orando, conversando com seu Pai. Isso já traz uma conotação diferente para a ação da oração. Já deixa de ser algo distante, já nos aproxima mais de Deus, porque você está conversando com seu Pai. Isso potencializa a nossa fé, porque uma coisa é nós pedirmos algo para um Deus distante, outra coisa é você pedir algo para o seu Pai, né? Então, é algo que nos aproxima mais de Deus. E a oração é para isso, irmãos, é para nos aproximar mais de Deus. A oração é uma conversa.
de pai para filho, de filho para pai. É algo para a gente desfrutar como um momento ali, sabe, de intimidade com Ele. A oração não tem que ser algo mecânico, a oração não tem que ser algo enfadonho, tem que ser algo prazeroso para nós. Então Jesus já começa quebrando vários paradigmas aí, quando ele começa a oração assim: Pai nosso que estás no céu. E quando a gente fala Pai nosso que estás no céu, a gente também tem que entender quem Ele é. Porque Jesus fala, santificado seja o teu nome, né? A gente precisa entender também quem Deus é, né? Deus é santo. Ele é nosso Pai, mas Ele é santo. E Ele é todo-poderoso, Ele é misericordioso. Enfim, a oração é um momento que a gente pode também declarar os atributos de Deus. Porque quando a gente declara os atributos de Deus, que Ele é fiel, que Ele é galardoador, enfim, que Ele é misericordioso, que Ele é santo, isso tudo vai fortalecendo mais ainda a nossa fé no momento da oração. Porque a partir do momento que eu declaro que Ele é todo-poderoso, que Ele é o meu Deus provedor, primeiro que eu estou adorando a Ele, é um tempo de adoração também, um tempo de oração, né? E eu também estou me lembrando que o meu Pai, a quem eu estou orando, Ele tem todo o poder, né? Ele é todo poderoso. O meu Pai, Ele é fiel. O mundo, várias pessoas do mundo podem falhar comigo, mas Ele não vai falhar. Várias pessoas podem, de repente, virar as costas para mim no momento que eu preciso, pode esquecer, mas Ele não vai esquecer, porque Ele é amoroso. Então, assim, quando você começa a declarar os atributos de Deus, isso também é algo que vai fortalecer a sua fé em meio à oração. Além de você estar adorando a Deus nesse momento também, que também é o momento de nós adorarmos a Ele, no momento da oração. Venha o teu reino. Irmãos, existe um reino, e a gente precisa falar sobre isso. Talvez você pense assim, quando eu morrer, eu vou ganhar uma harpa, vou ficar deitado na nuvem, tocando. Não é bem assim, irmão. Você vai, participar de um reino com Jesus. O céu vai descer, esse mundo caótico que a gente conhece, ele vai ser completamente transformado num mundo perfeito, onde não vai haver dor, não vai haver injustiça, não vai haver pecado. E nós temos, desde já, que perseguir esse reino, que batalhar por esse reino. E uma das formas de nós batalharmos pelo reino é nas nossas orações. Estava conversando hoje com a Carla, né, sobre as lutas, né, que a gente está passando, que muitos que a gente conhece está passando. E eu estava falando para ela, a gente quando chegar o grande dia, né, nós vamos chegar com a nossa armadura usada, gastada. E é assim que nós, como cristãos, devemos chegar. Nossa armadura não pode chegar limpinha, não, sabe? Tem que chegar com aquelas flechas fincadas e sabe, com um arranhado de batalha. Porque a gente tem que batalhar, a gente tem que se esforçar, né? A salvação, a gente viu, né, a questão da salvação, a diferença de salvação e reino. A salvação é pela graça, mas o reino é a força. A gente precisa perseguir, a gente precisa batalhar. Nós somos convidados a sair do nosso lugar de conforto e batalhar pelas coisas do reino, investir no reino de diversas formas, né? Com as nossas obras, financeiramente, mas também com as nossas orações. Por isso que no nosso modelo de oração que Jesus nos trouxe, fala do reino. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Porque se a vontade de Deus for estabelecida, esse mundo vai melhorar. Esse mundo está do jeito que está porque a vontade de Deus muitas vezes não é respeitada, né? As pessoas querem tomar decisão por si só, e aí quebra a cara lá na frente, porque não tomou decisão segundo uma direção de Deus, segundo a vontade de Deus. E aí eu quero falar um pouquinho sobre essa questão da vontade. É fundamental que na nossa oração a gente precisa olhar para a vontade de Deus, buscar a vontade de Deus. Não adianta eu fazer uma oração centrada em mim.
centrada naquilo que eu quero, naquilo que eu penso, naquilo que eu acho que eu devo orar. Momento de oração, irmãos, é o momento da gente tentar se conectar com Deus, buscar estar sensível ao Espírito Santo para ouvir dele e ele nos conduzir na nossa oração. Porque quando a gente ora segundo a vontade de Deus, irmãos, aí pensa numa oração de sucesso, uma oração que vai ser eficaz, que vai ser eficiente. Porque se eu estiver orando de acordo com a vontade de Deus, aí a gente vai estar na direção certa. Sabe, a gente muitas vezes não tem resposta das nossas orações porque a gente ora de uma forma muito egoísta, sabe? De uma forma muito... às vezes as pessoas oram até contra um princípio da palavra. Deus nunca vai responder uma oração que vai contra o princípio da palavra. Sabe, aquelas orações que tem sabor de mel, você orando por vingança, sabe? Deus não vai estar nisso. Então, quando nós orarmos, a gente precisa conhecer qual é a vontade do Pai. O momento da oração é um diálogo. Eu tenho que falar, mas eu tenho que ouvir. Então, eu preciso ouvir de Deus. Muitas vezes, irmãos, faz mais diferença a gente ouvir do que a gente falar no tempo de oração. Tem vez que a gente precisa, de repente, chegar lá e ficar quietinho, em silêncio. Dar um tempo ali, sabe, para o Espírito Santo ministrar no nosso coração. De repente, coloca um louvor e você fica ali, sabe, em espírito na presença do Pai. E Ele vai colocar no seu coração, às vezes, do que você tem que orar. Porque muitas vezes a gente nem sabe que a gente vai orar. Então, em vez de a gente pegar aquela oração que a gente já gastou ela, está até arranhado, Deus não tem Alzheimer, né? Ele não vai se esquecer daquilo que a gente orou. Uma coisa é a gente ser persistente na oração. Outra coisa é você usar até a mesma palavra ali, sabe? A mesma vírgula que você usou ontem, anteontem, você está usando a mesma coisa. Então, às vezes a gente precisa ficar um pouquinho em silêncio na presença dele. E ele vai trazer ao nosso coração o que a gente deve orar, sobre o que a gente deve orar. Há um outro ponto também que é importante, né? A gente saber usar as palavras, é preciso reverência, saber quem nós somos filhos, mas Ele é Pai, Ele é Rei, Ele é Senhor dos Senhores, Ele é soberano. Então, muito cuidado com a nossa oração para a gente não confundir Deus com o gênio da lâmpada. Chegar lá diante dele, eu determino, eu exijo que o Senhor faça isso, porque eu fiz isso, como se Deus fosse obrigado a ouvir e nos atender, imediatamente. Como aquele filhinho mimado que chega diante do pai e que não aceita ouvir não, né? Muitas vezes, irmão, a gente se posta dessa forma e a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Porque nós somos filhos, Ele é Pai, nós somos súditos, Ele é Rei. Ele vai fazer se Ele quiser, se Ele achar que está correto fazer aquilo e quando Ele quiser, né? Então a gente tem que estar preparado para ouvir um sim, ouvir um não, ouvir um espera. Né, e sem ficar fazendo biquinho depois. O próprio Jesus, quando ele orou, né, antes de eu ler isso aqui, o próprio Jesus, quando ele orou, ele colocou lá, ele estava lá no Getsemane, ele colocou lá, Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice, mas contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. O próprio Jesus, né? Porque ele estava na agonia da cruz, irmãos. Jesus ali a gente tem que entender, né, o lado humano. Jesus era 100% homem ali, sofrendo gotas de sangue, suando gotas de sangue, a agonia da cruz. Ele sabia exatamente por tudo que ele ia passar. E quando eu falo da agonia da cruz, é a agonia completa. Não é só a dor daqueles ossos, de cada chibatada, não era um chicotinho ali, na ponta do chicote tinha um osso que fincava na carne de Jesus e saía rasgando. E ficava aparecendo o osso, muitas vezes, em algumas partes da carne do corpo de Jesus. Né? O corpo dele foi esmigalhado ali para o nosso pecado. Isso antes da cruz. Depois o cravo, né, na cabeça, é muito sofrimento ali. Mas o maior sofrimento foi quando ele se separou do Pai. Eternamente Jesus estava em comunhão com o Pai, com o Espírito Santo. E naquele momento na cruz, quando ele recebe a carga de todo o nosso pecado, ele experimenta um momento
onde ele não tem mais essa comunhão naquele momento ali. Então, essa dor que Jesus estava sentindo, esse desespero que ele estava sentindo naquele momento, contudo, faça a tua vontade. Ele escolheu passar por aquilo também, se submeter àquilo. Então, quem somos nós, né, irmãos, para poder querer, sabe, Senhor, eu estou sofrendo muito, eu não aceito passar por isso agora. A gente tem que buscar entender, por isso que é importante, nesse momento da oração, a gente ouvir Deus, que muitas vezes Deus vai trazer um entendimento. Você está passando por isso, mas é por causa disso, porque muitas vezes a gente está passando por uma situação e que a gente não sai dela, é por nossa culpa. Não é que Deus está demorando para agir, é que a gente está demorando para cair a ficha, para entender o que a gente tem que fazer para sair daquela situação. Porque muitas vezes uma situação ruim acontece com a gente para que haja um conserto, para que haja um ajuste de direção, que a gente estava indo para um lugar errado e precisa de ter uma correção para poder ir para o lugar certo. Pode ser isso. Entendeu? Então a gente precisa buscar ouvir o Senhor também, no nosso momento de devocional, ali de oração. Aqui em Isaías, capítulo 45, versículo 9. Ai daquele que discute com o seu Criador, sendo um simples caco entre outros cacos de barro. Será que o barro pergunta ao oleiro, o que você está fazendo? Ou diz, este seu vaso não tem alça? Então, assim, não é a gente que vai dizer para Deus o que ele vai fazer, como ele vai fazer. Aliás, outro ponto, né? Às vezes a gente vai orar a Deus e vai pedir uma coisa, a gente quer chegar lá dando aquela ajudinha, né? A gente já manda a receita pronta. Deus, eu queria que acontecesse isso, e que para que acontecesse isso, que o Senhor fizesse isso, movesse esse ponto, e fosse dessa forma. Irmãos, vamos ouvir Deus. Ele sabe exatamente. Às vezes você está pedindo um Fusca, ele quer te dar uma Ferrari, e você está querendo limitar Deus no agir dele, porque ele age, os pensamentos que ele tem a nosso respeito são muito mais altos do que os nossos. Nós somos muito limitados na nossa fé. Nossa fé é muito pequena, irmãos. Então a gente precisa ouvir, e Ele vai fortalecer a nossa fé, Ele vai abrir os nossos olhos, Ele vai expandir o nosso pensamento. E muitas vezes a gente vai chegar na oração para pedir algo, pensando algo, e a gente vai sair da oração já com a mente renovada, transformada. Meu Deus, eu estava pensando uma coisa só, Deus me deu uma outra direção aqui muito melhor. Então a gente não pode estar restrito a isso, limitado ao que a gente chega, já com o pensamento formatado, sabe? A gente não vai colocar Deus numa caixinha, mas normalmente Ele sempre vai nos surpreender. 1 João 5,14. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Aquilo que a gente estava falando sobre a vontade, conhecer a vontade de Deus. Eu conhecendo a vontade de Deus, a minha oração vai ser mais eficaz. Eu vou ter mais sucesso, porque eu tenho menos risco de estar orando algo que não está de acordo com a vontade dele, que ele não vai atender. É menos chance de eu ganhar ou não, se eu estiver orando segundo a vontade dele. Quer ver uma dica legal? Orar a palavra. No momento de oração, você pode abrir a palavra de Deus e está pegando um princípio ali, orando acerca daquele princípio, sabe? Você está orando, está lendo a palavra e vê uma promessa de Deus ali, ou um princípio, você ora a respeito daquilo, você vai estar orando de acordo com a vontade de Deus automaticamente, porque a palavra de Deus é a vontade dele. Então, é chance zero de errar, né? Então, isso é importante. Versículo 11, continuando a oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, versículo 11 fala da gente colocar nossas necessidades diante de Deus. Irmãos, Ele conhece todas as nossas necessidades. Eu preciso estar orando e colocando diante de Deus as minhas necessidades? Sabe por que é bom a gente fazer isso? Por dois motivos. Quando eu faço isso, eu estou declarando para Ele que a minha confiança está nele. Não está no meu braço, não está no meu chefe, na boa vontade do meu chefe, de repente no meu salário, sabe? Eu estou declarando que, independente de qual seja a minha necessidade, eu estou declarando que Ele é aquele que provê todas as minhas necessidades, emocionais, físicas, financeiras,
saúde, seja qual for. Eu estou declarando isso. E também, quando eu coloco diante dele as minhas necessidades, eu estou me lembrando que ele está cuidando daquilo. E automaticamente eu reduzo o meu nível de ansiedade. Isso é científico, irmãos. Quem ora sofre menos de ansiedade. Porque você está colocando aquilo, sabe, como se eu estivesse dando um cheque naquilo, ó. Ainda que não esteja resolvido, eu estou passando por aquele problema, mas eu coloquei diante de Deus. Ele está cuidando daquilo. Deus está cuidando desse negócio. Então, aquilo me acalma. Sabe, é para me lembrar que Deus está cuidando daquilo. E aí eu vou descansar nele. Eu vou exercitar esse descanso em Deus. Versículo 12. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Observe, irmãos, nada é coincidência aqui, tá? Jesus, ele coloca o pedido do perdão logo após o pedido do pão. Sabe por quê, irmãos? Assim como o pão é vital para o nosso corpo, a gente precisa de comer para viver, nós precisamos para a nossa alma, é vital para a nossa alma, para a nossa saúde espiritual, o perdão. A gente não pode ter uma vida de permitir um acúmulo de pecados sem arrependimento. O pecado tem que ser um acidente na nossa vida. Só que quando a gente pecar, a gente tem que ser rápido. Tem que ser urgente o pedido de perdão. E nós temos que buscar esse perdão diante de Deus. A gente não pode demorar. É uma questão vital para nós, da nossa saúde. Quando a gente permanece numa situação de pecado sem buscar o arrependimento, sem buscar o perdão de Deus, a gente vai para um caminho perigoso, onde a gente pode se distanciar dele e depois ficar difícil de voltar. Então, do mesmo jeito que o pão é importante para a minha saúde física, o perdão também é, pensando no lado espiritual. Amém? Versículo 13. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Então, Jesus ele coloca aqui no final da oração um pedido para que ele nos livre das tentações. E aí, irmãos, lembra que eu falei lá da Trindade, logo no início do Pai Nosso? Aqui, nessa sequência de pedidos, a gente vê também a Trindade. Por quê? O pão nosso é um clamor ao Pai. O Pai é o provedor. O Pai é aquele que provê. O perdão dos pecados é um pedido para Jesus, porque através da cruz é que nós temos o perdão. Através do sangue de Jesus que nós temos o perdão. E não cair em tentação é o Espírito Santo que nos livra. Porque quanto mais cheio do Espírito, mais forte eu vou estar para resistir à tentação. Quanto mais cheio do Espírito Santo, mais poder eu tenho sobre a minha carne. E eu sou tentado na carne. Gálatas 5,16 diz: enchei-vos do Espírito e não satisfareis a concupiscência da carne. Então, quanto mais cheio do Espírito Santo, mais fortalecido eu vou estar e menos propenso a cair. Então, a gente vê a Trindade no início do Pai Nosso e no final do Pai Nosso. Versículos 14 e 15, avançando aqui no capítulo 6. Jesus fala mais um pouquinho sobre perdão aqui. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês, que está no céu, perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. E aqui fica uma pergunta, né? Bom, a regra é bem clara, né? Se eu perdoar, eu vou ser perdoado. Se eu não perdoar, eu não serei perdoado. Mas aí, uma pergunta importante aqui. Deus, ele é misericordioso. Ele deixa de ser misericordioso se eu deixo de ser misericordioso? A resposta é não. Por quê? Porque misericordioso
É uma das características de Deus, é um dos atributos de Deus, ele ser alguém misericordioso. E ele é imutável. Então ele não deixa de ser amoroso porque eu deixo de amar. Ele não deixa de ser misericordioso porque eu deixo de exercer misericórdia. Ele não deixa de ser fiel porque eu fui infiel. Ele continua sendo misericordioso sempre. Uai, então, mas como é que funciona isso? Porque está falando ali que se eu não perdoar, eu não vou ser perdoado. Por quê, irmãos? Porque perdão é uma ordem de Deus para nós. A palavra nos ensina que nós devemos perdoar. Não é uma opção para o cristão. Sabe, eu não vou pensar, será que eu devo perdoar? Será que eu perdoo ou não? Merece meu perdão? Eu vou perdoar. Não é algo que a gente deve cogitar se vai perdoar ou se não vai perdoar. Então, a partir do momento que eu não perdoo, eu estou em desobediência, eu estou em pecado. E pecado sem arrependimento não é perdoado. Então, quando a palavra diz que se você não perdoa, você não vai ser perdoado, é porque o ato de não perdoar é um pecado. E o que seria o arrependimento de não perdoar? Você perdoar. Então, se você perdoar, você vai ser perdoado. Entendeu? Ficou confuso? Mas é isso, irmãos. Não é porque Deus deixou de ser misericordioso. Porque a gente não pode achar que Deus muda a partir do momento, ele não vai se espelhar em mim. Sabe? Ele continua sendo o Deus perfeito que ele é. A questão é que eu preciso perdoar. Eu não posso ficar esperando, sabe? Eu estou sentindo agora que eu devo perdoar. Porque às vezes a pessoa espera, sabe? Deixa isso parar de me machucar. Quando isso parar de doer, aí sim eu vou perdoar. Isso é perigoso. Eu entendo, tá? Eu não estou falando que isso é fácil, porque muitas vezes a gente fica muito machucado com algo que alguém fez com a gente. Mas eu preciso falar o que a palavra diz. Eu entendo perfeitamente a dificuldade, mas a verdade é essa, irmãos. É uma ordenança. Perdoar não é um sentimento, é uma decisão. Eu vou decidir que eu vou perdoar. Então esse negócio de ficar esperando, pode ser que não chegue esse dia, que pare de doer. E aí eu não vou perdoar? Porque quanto mais eu demoro a perdoar, a falta de perdão, ela não é uma coisa que não causa nenhum problema, ela causa um dano para nós. A falta de perdão, ela causa um problema para nós. Ela paralisa, sabe? Ela traz problema para nós mesmos. Né? Então, é uma prisão. A falta de perdão é uma cadeia, é uma corrente. Então, para a gente se libertar disso, é preciso liberar o perdão. E aí, para você ficar em paz com isso, você não precisa estar... Porque às vezes também a pessoa, quando ela fala assim, eu quero sentir no coração de perdoar, eu creio que muitas vezes ela está querendo ser autêntica. Porque ela pode pensar assim, se eu estiver perdoando ainda com aquele sentimento de tristeza, de mágoa daquela pessoa, pode parecer que eu estou falando da boca para fora. E eu não estou perdoando de fato. Né? Mas o perdoar é algo racional, não é algo, a gente não pode confundir o perdão com o sentimento. Porque uma coisa é o sentimento de tristeza, por aquilo que fizeram com você. Aquilo machucou, aquilo pode continuar doendo, mas você ainda assim pode liberar o perdão sincero. Né? Liberar o perdão em relação a isso. Você declara, você ora por aquela pessoa até. Exercitar isso, orar por aquela pessoa que te fez o mal. Isso é libertador, irmãos. E muitas vezes é no ato de você orar por ela que aquela ferida vai ser sarada. E aquilo vai começar a parar de doer. Entende? Então, muitas vezes é o contrário. Não é você parar de sentir dor para liberar o perdão. É você liberar o perdão para parar de sentir dor. Né? Deus vai tratando aquilo, vai liberando. Aquela falta de perdão não tem poder sobre você mais. Ela não vai poder exercer o mal sobre a sua vida, porque você está em obediência. Isso é libertador. É impossível, irmãos, a gente viver um cristianismo autêntico sem perdão. O ato de perdoar tem que ser algo assim, exercitado por nós. Porque nós recebemos o perdão dos nossos pecados. Sabe, nós fomos perdoados por algo que não tinha perdão. É graça, 100% de graça. Então, nós, mais do que ninguém, precisamos exercitar o perdão. Porque a gente conhece o que é ser perdoado. Né? A dívida pela qual nós fomos perdoados
era uma dívida exorbitante. E não, qualquer valor que a gente queira medir ali para perdoar, ainda vai ser um valor inexpressivo se comparado ao quanto nós somos perdoados. Amém? Então, nós como cristãos, a gente precisa exercitar o perdão na nossa vida. Vamos falar um pouquinho sobre jejum agora, avançando aqui no sermão. Quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, unge a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu Pai, em secreto. E o seu Pai, que vem em secreto, lhe dará a recompensa. Mateus 6, de 16 a 18. Então, irmãos, mais uma vez aqui, né? Quando vocês jejuarem, não sei se vocês estão lembrando aí, né? Aquela questão do quando, né? Ele não está falando assim, se você jejuar, se porventura você deu na sua cabeça de jejuar algum dia, não, é quando, porque é uma prática que é esperada dos discípulos de Jesus. Ele já espera que todos nós venhamos praticar o jejum. E também ele fala, olha eu avançando aqui à toa, ele fala também da gente não ficar com aquela aparência triste, não querendo, dá aquela vontade, né? Caramba, eu estou me esforçando aqui, cara, estou fazendo aquele jejum pesado, eu resisti àquele bolo de chocolate, eu tenho que contar para alguém. Resiste, irmão, eu sei que é difícil, mas resiste, porque se você resistir, a sua recompensa vai estar nele, né? Então, a gente não tem que fazer na frente dos outros, mesmo a regrinha da esmola, né? Bom, vamos guardar isso em secreto, e o Pai que vem em secreto vai nos recompensar. Beleza? Então, mas o que é um jejum bíblico, né? No Sermão do Monte, Jesus não explica o que é o jejum. Por quê? Porque ele está falando para judeu, né? Então, o judeu ele já tem essa prática, ele sabe dar aula de jejum, o judeu. Então, Jesus não precisava ali explicar para o judeu o que seria o jejum. Mas se a gente for olhar para a palavra de Deus, a gente vai entender ali a motivação do jejum, né? O porquê jejuar. Mas antes de falar um pouquinho desses exemplos, eu queria falar para vocês o que não é o jejum. O que não seria um jejum bíblico, tá? O jejum não é um ato de penitência, sabe? Não é assim, quanto mais fome eu sentir, quanto mais doer meu estômago, mais Deus vai ficar satisfeito, vai ficar orgulhoso de mim. Não é isso, não tem a ver com a quantidade de fome que você sentiu, com o seu sofrimento, não é um ato de penitência. Não tem a ver com aquela questão de subir uma escadaria de joelho, não tem nada a ver com isso, jejum. Não é uma barganha. Eu não vou jejuar porque eu quero trocar de carro, quero comprar um carro novo, então eu vou jejuar. Que aí, né, eu vou jejuar daqui até a Volkswagen, vou chegar lá, Deus, já vou chegar lá de joelho e vai estar lá um carro lá com um lacinho bonito lá, já está separado para mim. Não é com esse objetivo o jejum. E também não é simplesmente você deixar de comer, porque o jejum, irmãos, a gente vai ver, tem alguns motivos, mas um dos principais é te aproximar de Deus, te tornar mais sensível a Ele. Então é um tempo onde você vai buscar também estar ligado ao Espírito Santo. Muitas vezes a gente está no nosso dia a dia, né? Quando a gente está fazendo um jejum mais prolongado, mas você pode estar ligado em Deus em espírito, né? De repente você está indo de ônibus trabalhar, ou no carro você está ouvindo louvor, sabe? Você está, de repente, orando em espírito ali também, nos seus pensamentos. Então, é um tempo que a gente tem que estar ligado. Não adianta também você estar em jejum, aí daqui a pouco você está de jejum, você dá uma fechada no carro, toma uma fechada, você xinga o cara, e está no meio do jejum, né? Que negócio é esse? Está no jejum, você está, né, sei lá, fazendo coisas que te afastam de Deus, sabe? Que não te agregam, não te levam para a presença dEle. Então é um tempo onde a gente vai estar, sabe, buscando a presença dEle, buscando fazer a vontade dEle,
buscando dar um bom testemunho, você tem que estar ligado nele. É um tempo de consagração, sabe? Não é assim mesmo eu parar de comer, senão vira regime, né? Eu estou fazendo só uma dieta ali, tal. Beleza, vamos então ver. Eu estou trazendo aqui 3 motivos para o jejum com base bíblica, tá? Base bíblica. Primeiro, humilhar-se diante de Deus. Onde que a gente vê isso? A gente vê isso, o povo de Nínive. O povo de Nínive, eles quando eles tiveram consciência do pecado, eles se entristeceram de tal maneira que eles não tinham alegria de comer, né? E eles jejuaram, né? Mostraram um arrependimento, e nesse arrependimento, eles foram lá e declararam um jejum ali, nacional ali em Nínive, e todo mundo jejuou, tal, era um jejum de arrependimento pelos pecados. A gente vê isso também, Neemias também jejuou pelo povo, quer dizer, não necessariamente você vai jejuar pelo seu pecado, você pode jejuar pelo pecado da nação, pelo pecado da sua família, pelo pecado da igreja, e aí Neemias ele se colocou ali como intercessor, jejuando pelo pecado do povo. Amém? Isso é um jejum, é um dos motivos, né, do jejum, você se humilhar diante de Deus jejuando. Um jejum de arrependimento. Um outro objetivo do jejum é você dominar a sua carne. É um jejum para você se aproximar mais do Espírito Santo, fortalecer o seu espírito, se encher do Espírito Santo. E aí você vai ter mais facilidade de dizer não para a sua carne. Você dominar a sua carne. É uma forma também de você se disciplinar, né? Tem um texto, eu queria que você abrisse em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27. Primeira Coríntios, capítulo 9, versículo 27. Paulo fala assim, ó: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Quando Paulo fala que ele esmurrou o corpo dele, não quer dizer que ele era masoquista, maluco, estava se socando. Ele estava dizendo o seguinte, cara, eu estou dominando a minha carne. E uma das formas da gente esmurrar o nosso corpo e dominar a nossa carne é quando a gente jejua. Você está dizendo, ó, a minha vontade, a vontade da minha carne, que nesse caso é comer, ela não me domina. E você vai estar fortalecendo o seu espírito nesse tempo de jejum. É uma forma de você dizer quem é que manda ali, né? Você vai estar fortalecendo a voz do Espírito em você e não a voz da sua carne. Está subjugando a sua carne, dominando ela. Amém? Um outro motivo, o nosso jejum pode estar associado a um ato de misericórdia, a um ato de caridade. É mais ou menos assim, por exemplo, né? Você está em jejum, aí aquela pizza que você ia comer de noite, você não come a pizza. Só que além de você não comer a pizza, você pega aquela grana da pizza, compra uma pizza e você está sabendo que o irmão de repente está desempregado ou está passando por um momento difícil. Você vai lá e pede o iFood para entregar a pizza na casa do irmão. Fala, não, estou mandando uma pizza para você ir. Eu sabia que ia surgir alguns candidatos aqui. Eu sabia que essa palavra ia tocar em corações aqui essa noite. Aí você fala isso. Olha só, hein? Uma outra forma também é você pegar isso aí, esse dinheiro, e você comprar uma cesta básica, enfim, você utilizar, não só deixar de comer,
mas usar os recursos que você está economizando por não comer, e crente come pra caramba, né? E você fazer um ato de misericórdia. Né? Está associado. Onde é que a gente vê isso? Né? A gente vê isso no livro de Isaías e lá em Jó também. Jó também, a gente vai encontrar esse exemplo. Acho que eu trouxe um texto aqui, deixa eu ver se está aqui. Está aqui, ó. Esse texto está lá em Isaías, capítulo 58, versículos de 1 a 7. Grite a plenos pulmões, não se detenha, erga a voz como a trombeta, e anuncie ao meu povo a sua transgressão, e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia, têm prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me por sentenças justas, tenho prazer em se aproximar de Deus, dizendo: por que jejuamos, se tu nem notas? Por que nos humilhamos, se tu não levas isto em conta? Acontece que, no dia em que jejuam, vocês cuidam dos seus próprios interesses e oprimem os seus trabalhadores. Eis que vocês jejuam apenas para discutir, brigar e bater uns nos outros. Jejuando assim, como hoje, o clamor de vocês não será ouvido lá no alto. Seria este o jejum que escolhi, que num só dia a pessoa se humilhe, incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? É isto o que vocês chamam de jejum e dia aceitável do Senhor? Será que não é este o jejum que escolhi? Que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão, deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão? Será que não é também que vocês repartam o seu pão com os famintos, recolham em casa os pobres desabrigados, vistam os que encontrarem nus e não voltem as costas ao seu semelhante? Então, o próprio Deus está dando uma instrução ao povo. Quando vocês jejuarem, né, façam atos de justiça, façam atos de misericórdia, de ajudar o próximo, né? Alinha isso. Então, é uma forma também que a gente encontra na palavra, né, associada ao jejum. Então, irmão, se você estava buscando um motivo aí de jejuar, tem 3 motivos para a gente jejuar. A gente se humilhar diante de Deus por conta do nosso pecado, por conta do pecado de um amigo, da família, da nação, para dominar a nossa carne, fortalecer o nosso espírito e também associado a um ato de misericórdia. Amém? Com isso a gente fecha aí essa parte do Sermão do Monte que fala sobre as 3 disciplinas espirituais, de esmola, oração e jejum. A gente vai entrar agora num ponto do Sermão do Monte. Caridade, oração, jejum. Vamos falar sobre a ambição de um cristão. Agora Jesus vai começar a falar sobre a questão da nossa ambição, a ambição de um cristão. Lá no capítulo 6, versículo 19. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Amém. Só até aí. Então, irmãos, Jesus fala aqui dessa questão de focar nos tesouros do céu, não ficar ajuntando tesouro na terra. E aí a gente precisa contextualizar aqui um costume da época, tá? Naquela época não tinha Banestas, Banco do Brasil, Santander,
Ninguém abria uma conta no banco, ia lá e guardava o dinheiro, ou investia, tal. Então, como é que eles guardavam, né, os seus recursos, ali o que eles tinham? Era uma prática da época cavar e enterrar. Cada um enterrava o seu tesouro. Só que ele enterrava num lugar que só ele sabia. Só que muitas vezes acontecia, irmãos, de chegar alguém, de repente alguém que estava de butuca, viu que o cara enterrou, deixava o cara ir embora, ia lá, cavava, tirava e levava. O ladrão cavava e roubava. Ou acontecia algumas vezes da traça comer mesmo. Isso que Jesus está falando não é uma analogia ali, uma ilustração, né? É algo que ele está trazendo uma realidade da época mesmo, né? Mas o ponto que Jesus está colocando aqui não é que seja errado você guardar recursos, sabe? Porque se fosse isso, a palavra estaria se contradizendo, e a palavra não se contradiz, né? Muito pelo contrário, a gente vê a palavra dizendo que a gente deve ser responsável com aquilo que Deus coloca nas nossas mãos. A gente tem que ser zeloso. E até usa a figura da formiga, né? Lá em Provérbios 6, de 6 a 8, diz assim, ó, vá ter com a formiga, ó preguiçoso, observe os caminhos dela e seja sábio, não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no verão prepara a sua comida, no tempo da colheita, ajunta o seu mantimento. Então a formiga ela ajunta, porque ela sabe que vai ter um período ali no inverno, onde não vai ter folha para ela colher. Tem aquele desenho da formiga e do gafanhoto que todo mundo viu, né? Então é isso. Não é pecado nenhum a gente ajuntar recursos, né? Você se planejar e tudo mais. A questão, por isso que eu coloquei aqui, que Jesus está falando aqui sobre a nossa ambição. Quando a gente olhar para o Sermão do Monte, a gente tem que ter essa sensibilidade para a gente ampliar um pouco a nossa visão e entender o que Jesus está querendo dizer. A questão é onde está a nossa ambição. Será que os nossos olhos, a nossa ambição, ela está limitada às coisas aqui da terra? Ou será que a gente está abrindo os nossos olhos, enxergando as coisas espirituais, elevando os nossos olhos para aquilo que é do céu? Porque muitas vezes a gente vive como um mendigo, irmãos, aqui nessa terra, porque a gente não amplia a nossa visão e olha para o que é espiritual. Porque quando a gente aprende a conquistar as coisas na esfera espiritual, a gente vai perceber que é assim que a gente alcança também aqui na terra, né? Então a gente não pode estar limitado, porque quem tem que estar limitado aqui na terra é quem não conhece Deus. Nós temos armas poderosas, armas espirituais, onde a gente pode estar usando essas armas, o nome de Jesus, o sangue de Jesus, a nossa oração diante do Pai. Muitas vezes a gente quer guerrear as guerras com as nossas armas aqui da terra, porque a nossa visão está limitada. A gente está vendo só aqui na terra. A gente está como aquele rapaz ali, né? Acho que é Geazi, eu sou ruim de gravar nome, que estava ali olhando, só viu o exército inimigo, mas ele não conseguia olhar atrás do exército lá, né? E ver que o exército que estava por trás, que Deus tinha providenciado, era maior. Então, a gente precisa elevar os nossos olhos e aprender a ter a ambição com as coisas do alto também. Porque através das coisas do alto que a gente vai conquistar, das coisas espirituais, nós vamos voar aqui na terra, irmãos. Eu vou ser bem-aventurado se eu alcançar um padrão de vida, um caráter de um cristão, segundo o que a gente viu ali nas bem-aventuranças. Eu vou ser bem-aventurado em tudo que eu fizer. Onde eu botar a minha mão, eu vou prosperar. Lembra que atrelado a cada bem-aventurança havia uma recompensa, né? Quando eu invisto no reino, irmãos, Deus nunca vai ficar devendo a gente. A gente nunca vai conseguir fazer mais para Deus do que Ele para nós. Então, quando eu invisto no reino, sabe, eu oro pelo reino, eu procuro influenciar esse mundo sendo luz, sendo sal. Quando eu busco um caráter cristão para a minha vida, eu vou prosperar, irmãos. Eu vou voar. E às vezes a gente quer dar passo de formiga aqui, ó, se concentrando, se limitando a coisas terrenas, sabe? Sem olhar para as coisas espirituais. E Jesus está falando, sua ambição tem que ser o céu. Você tem que voar mais alto. Você tem que voar mais alto.
Porque tem um tesouro muito maior no céu, um tesouro que é eterno, que a traça não vai corroer, que o ladrão não vai roubar, ninguém vai tirar de você esse tesouro, ele é eterno. E a gente gastando tempo com coisas temporárias aqui, gastando a nossa vida muitas vezes com coisas que a gente não vai levar no nosso caixão, e perdendo tempo, e às vezes, irmãos, às vezes a gente olha para trás, depois de uma certa idade, e fala, quanto tempo que eu perdi? Quanto que eu podia ter avançado mais? Quanto que eu podia ter feito mais? Sabe? Quanto tesouro que eu podia ter juntado no céu esse tempo todo de crente que eu sou? E quanto tempo que eu perdi? Com meninice, com uma visão limitada, sempre procurando uma mornidão. A gente muitas vezes tem que aprender a mergulhar de cabeça e sabe, ser radical mesmo na nossa caminhada, porque muitas vezes a gente quer andar a 40 por hora, 60, a gente quer ficar molhando só o calcanhar, e Deus quer que a gente avance, irmãos, e a gente conquiste, só que a gente não conquista porque a gente fica limitado a dar aquele passinho de formiga, a ficar limitado às coisas terrenas. Onde está a nossa ambição? É disso que Jesus está falando aqui. Onde que está a minha ambição? Onde que está a sua ambição? Até onde a gente está olhando? O que você vê quando você enxerga 2025 para a sua vida? Onde você vai querer estar? Né? Qual a sua condição espiritual daqui a um tempo? Né? Esse nível de ambição que a gente precisa ter, que a gente precisa buscar. O que seria, na prática, você acumular tesouro no céu, irmãos? Tem várias formas, né? É investir tudo que é do reino, né? Quando você obedece à vontade de Deus, você está investindo no reino. Quando você busca conhecimento acerca de Deus, isso que a gente está fazendo aqui, a gente está estudando o Sermão do Monte, a gente está investindo no reino. Quando você oferta financeiramente na igreja, na vida de um irmão, em missões, você está investindo no reino de Deus também. Quando você está cumprindo o seu ID, evangelizando, e aí eu não estou dizendo só para o evangelista que vai para a África, que vai para a Europa, para os Estados Unidos, para evangelizar, estou falando para a gente que pode evangelizar o nosso colega de trabalho, né, alguém do nosso condomínio, algum parente. Quando você abre a sua boca e sabe, muitas vezes esquece um pouco da vergonha, da sua reputação, e você morre para você mesmo e vai lá e investe, sabe, em falar de Jesus para alguém, sem se preocupar com o que ela vai pensar a seu respeito, você está investindo no reino. Então, Jesus apresenta aqui no sermão dois tesouros, o tesouro do céu e o tesouro da terra. Agora, a gente avançando aqui no sermão, ele vai falar de duas condições espirituais: luz e trevas. Dois tesouros, né, céu e terra, e agora ele vai falar de duas condições espirituais: a luz e as trevas. Tudo isso fala de ambição, tá? Ambição do ponto de vista de tesouro acumulado, de valor, né? E o outro com relação a uma condição espiritual. Mateus 6, 22 a 23. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Então está falando aqui de uma janela aqui, né, que a gente tem no nosso corpo, que são os olhos. A gente precisa cuidar dos nossos olhos, irmãos. Espera aí que eu me perdi aqui. Aqui fala da nossa ambição, né? O que o nosso olho deseja
vai trazer para a gente uma condição espiritual que pode ser luz ou pode ser trevas. Por isso que eu preciso cuidar dos meus olhos. Porque é uma janela para a nossa alma. E aí, irmãos, se você, quando eu falo de cuidar dos seus olhos, a gente precisa cuidar não só dos olhos, mas também do nosso coração. Porque muitas vezes o que a gente vê, né, aquilo entra no nosso coração. E aí a gente fica desejando aquele negócio. Sabe aquela pessoa que nunca está satisfeita com aquilo que tem? Ela tem um carro, ela queria muito aquele carro, ela compra o carro, daqui a pouco aquele carro já não presta mais. Ela tem que ser um carro de um modelo mais caro, melhor, tal. E aí você compra aquele carro, daqui a pouco aquele carro também não está suficiente. Aí eu preciso de 2 carros. Daqui a pouco, não, por que eu não tenho uma lancha? E você fica naquela situação, cara, que nunca vai terminar, porque aquilo entrou no seu coração. Provavelmente alguém aqui já deve ter conhecido também uma pessoa que ela se envolveu tanto com essa ambição, com as coisas, sabe, de querer, de olhar, e tudo que você olhar você quer, que ela não percebeu, mas acabou perdendo a família dela, porque ela se matou de trabalhar, de mergulhar nisso, sabe, de buscar poder financeiro para alcançar, para conquistar, e esqueceu da família. O filho cresceu, ele nem conheceu direito, não teve tempo de brincar com o filho, já não teve tempo para a esposa, de repente até se separou, porque o cara mergulhou naquilo, sabe? Eu tenho que ser, ser bem sucedido para mim, eu tenho que ter o mesmo dinheiro de Elon Musk, aí eu vou ser bem sucedido. O cara morre de trabalhar, né? E para ele nunca está bom, nunca está satisfeito, né? O cara entra nessa. E pior, que muitas vezes não acontece nem problema de relacionamento não, porque a mulher entra junto de cabeça com ele, vai os dois, né? Com essa loucura aí de querer coisas o tempo todo. Então, aí preciso guardar o meu coração e preciso guardar os meus olhos também, naquilo que eu estou desejando, naquilo que eu vejo, eu estou desejando. Tudo isso fala de ambição. Porque quando a gente fala de ambição, irmãos, a gente precisa falar de dinheiro, que é um dos grandes problemas relacionados à ambição. O dinheiro é comparado a um Deus, né? E a gente não pode servir a 2 senhores. Eu não posso ao mesmo tempo servir a Deus e querer servir o dinheiro. Eu tenho que fazer o dinheiro trabalhar para mim. Amém? Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Mateus 6, 24, está aqui dentro do Sermão do Monte. 1 Timóteo 6, 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. E aí o problema não é o dinheiro. Tem gente que fala esse versículo errado, né? Que o dinheiro é a raiz de todos os males. Esse texto de que o dinheiro é a raiz de todos os males está lá em Inventares. É outro livro que não faz parte da Bíblia. Aqui na Bíblia, 1 Timóteo fala que é o amor ao dinheiro. Tá? Então o dinheiro não faz mal a ninguém. Quem não quiser, eu passo o número da conta aí. Pode transferir para mim, que não tem problema. Dinheiro não é o problema, é como você se relaciona com o dinheiro. Porque você não pode sofrer, sabe, querendo mais e mais e mais, que ele vira seu senhor. Você deixa a sua ambição te dominar. E aí você deixa de ser senhor do dinheiro e passa a ser servo. Escravo, né?
porque você sempre vai estar ali trabalhando, comprando aquilo que você não precisa, porque o seu olho está vendo, está desejando, o seu olho está fixo nas coisas aqui da terra. Então você olha para aquilo ali, eu tenho que comprar aquilo, mas você não tem que comprar aquilo. É a sua ambição que está no lugar errado. Porque se a sua ambição tivesse focada no céu, irmão, você estava com outra visão. Aquilo não estaria entrando no seu coração, sabe? Não estaria te dominando, aquele desejo de ter aquele carro. Aquilo ia perder uma certa importância. Tudo que a gente coloca no centro, no lugar de Deus na nossa vida, domina e causa um dano para a nossa vida. Tudo, irmãos. E o dinheiro é uma dessas coisas. Sabe aquele cara que sofre por futebol? Sabe, eu já vivenciei isso, cara. Eu me policiei. Eu falei, cara, não posso. Quando eu percebi, eu falei, não, isso não está certo não vou ficar. Eu já sofri muito por causa de Fluminense. E quem é tricolor sabe. Porque se você ficar ali preocupado com o Fluminense, você vai sofrer. É terceira divisão, é segunda divisão, aí você olha lá, quando você pensa que é um jogador bom, vem um carinho de Itaberá, é só, né? Vem aquele jogador. Então, se você deixar aquilo entrar no seu coração, irmão, se prepara para sofrer. Então, você não pode, cara. Então, cara, quando eu vi que o negócio estava começando a fazer eu sofrer, não. Parou, chega. Eu assisto o jogo, gosto, mas não deixa esse negócio, sabe, de me dominar, não. Porque você sofre mesmo, cara. Tudo que você deixa tomar o seu coração vai te fazer sofrer. Porque o seu coração, quem tem que estar lá é Deus. Sabe? Nada pode tomar esse lugar que é de Deus. O que tomar o lugar de Deus no seu coração vai te fazer sofrer. Então você não pode deixar o dinheiro entrar lá, não pode. Você pode até querer um carro, não é pecado você achar um carro bonito e querer comprar aquele carro. Só não deixa ele entrar no coração. Se eu comprar, amém. Se eu não comprar, amém também. Tem coisa, eu queria muito morar na Suíça, tal. De repente, no milênio, eu converso com Deus e digo, Senhor, no milênio eu quero estar ali na Suíça, olhando uma cachoeira caindo ali, tal. Se for da vontade de Deus, beleza. Né? Vou estar com... De repente, eu posso ficar lá. Porque eu sei que agora é complicado, né? Morar na Suíça. Agora vai que eu deixo esse negócio entrar no meu coração. Vou sofrer aqui adoidado e não vou estar lá. Primeira Timóteo 6,10 a gente já leu. Então, Jesus apresenta para nós dois tesouros, né? O céu e a terra, tesouro do céu, tesouro da terra, e duas condições espirituais, luz ou trevas. E dois senhores, Jesus e o dinheiro. Olha que legal, presta atenção nisso aqui. Tudo está conectado, irmão. Jesus é incrível, né? O tesouro que eu persegui, né? Eu estou perseguindo, acumulando tesouro no céu ou tesouro na terra, aquilo vai me levar a uma condição espiritual. Se eu tiver fixado ali, o meu objetivo central é buscar o tesouro da terra, isso vai dominar a minha vida e a minha condição espiritual vai ser trevas. E o meu Senhor vai ser o dinheiro, automaticamente. Agora, se eu focar naquilo que é do céu, no tesouro que está no céu, a minha condição espiritual vai ser luz. E o meu Senhor vai ser o Senhor Jesus. Então percebe que os dois tesouros, as duas condições, os dois senhores, está tudo conectado. Jesus ele fala numa sequência e tudo isso tem uma ligação. É progressivo. Então a partir do momento que eu me entrego em buscar as coisas da terra, somente as coisas da terra, estou indo numa direção das trevas. E aí eu vou me distanciando de tal forma em trevas eu vou estar me distanciando de Deus. E aí eu vou estar sob o domínio de um outro Senhor, que é o dinheiro. E da mesma forma o contrário. Se eu perseguir as coisas do alto, se eu buscar investir nas coisas que são do céu, eu vou estar andando em luz. Eu vou estar em intimidade com Ele. E o meu Senhor vai ser Jesus. Amém, irmãos? Depois de falar da nossa
Ambição, Jesus vai falar sobre ansiedade aqui no Sermão do Monte, mas eu vou deixar isso para a próxima aula. Vou deixar vocês ansiosos aí, em relação a isso. Boa. Mas é interessante Jesus falar de ansiedade logo depois dele falar da ambição. Por quê? Porque a ambição leva a um lugar de ansiedade, sabe? Então, se a minha ambição for boa, eu não vou ter uma ansiedade ruim. Porque ansiedade em si não é uma coisa ruim, sabe? Mas existe uma ansiedade, um nível de ansiedade que não é legal. Você ansiar pelas coisas do alto, pelas coisas de Deus, por aquilo que Deus vai fazer, é bênção. É um lugar de bênção. Mas você ficar ansioso pelas coisas aqui da terra é um lugar de sofrimento, né? Então, mas vamos falar mais sobre isso semana que vem. É bom que gera uma boa ansiedade em vocês. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai. Obrigado, Deus, por mais essa noite. Obrigado pelo Teu Espírito Santo, Pai, falando aos nossos corações. Deus, nós queremos colocar nosso coração diante de Ti, Pai. Que o Senhor nos ensine, Pai, a desejar as coisas do alto. Nos leva, Pai, a ter os nossos olhos voltados para as coisas que são do alto, para o Senhor. Amplia, Pai, a nossa visão, Deus. Tira os nossos olhos daquilo, Pai, que o Senhor não tem para nós, Pai. Nos liberta, Pai, de tudo aquilo, Pai, que queira nos aprisionar, Senhor. Qualquer coisa, Pai, que esteja tomando o lugar que é do Senhor no nosso coração, Pai, nós rejeitamos, Pai. Em nome de Jesus, Deus, nós declaramos que o nosso coração é Teu, Senhor. E pedimos a Ti, Pai, que o Senhor venha fazer morada em nós, que o Teu Espírito Santo venha nos encher, Pai, que o Senhor venha nos fortalecer, e que nós possamos realmente, Pai, exercitar, Pai, essas práticas que o Senhor nos ensinou, Pai. Nos ensina, Pai, a ter um coração pronto para ter compaixão, para socorrer um irmão, para um ato de caridade, né, na rua, de um estranho. Que o Senhor nos dê, Pai, um coração igual ao Teu, Pai. Que haja em nós compaixão. Que nós não venhamos ser, Pai, como aquele que passa diante do necessitado e nada faz. Mas que nós possamos realmente, Pai, demonstrar o Teu amor ao próximo, Pai, com ações. Nos ensina também, Pai, a orar, a investir a nossa vida em oração. Que o tempo de oração seja para nós um tempo prazeroso, Senhor. Nos ensina a orar, Pai, porque muitas vezes nós não sabemos orar, Pai. Ah, Deus, que seja uma prática prazerosa para nós, Deus. Perdoa, Senhor, às vezes nós chegamos com pressa diante do Senhor, chegando, Pai, com o pé e já saindo, Pai, quando o Senhor ainda estava ali, Pai, para falar algo ao nosso coração. Nos perdoa, Pai, porque sabemos que nós podemos fazer mais, Senhor. Sabemos que nós podemos orar mais, podemos jejuar mais. Pedimos a Ti, Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor venha nos forjar, nos fortalecer e colocar, Pai, no nosso coração o desejo de fazer aquilo que Te agrada, de buscar aquilo que Te agrada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.